Olá pessoal, espero que você esteja bastante animado para continuar com o nosso estudo de probabilidade. Nessa aula nós vamos começar a falar acerca das variáveis aleatórias contínuas, tá? Eu vou adotar uma estratégia um pouco diferente dos demais cursos de probabilidade e estatística. Nós vamos começar vendo as variáveis aleatórias contínuas, porque nós vamos construir o nosso conhecimento calcado numa base bem sólida nas coisas mais básicas de probabilidades, mas que, se você carregá-las consigo, você vai entender muito bem muitos conceitos mais adiante, né, de probabilidade e até mesmo de estatística. Nada impede que se comece pelas variáveis aleatórias discretas, é muito tradicional que se comece dessa maneira, tá? Mas eu recomendo que você comece por aqui, porque nós vamos construir o nosso conhecimento e você verá que vai fluir de uma maneira mais natural o desenrolar do curso, né? Então vamos trazer aqui para você as variáveis aleatórias contínuas, vamos falar de função de distribuição acumulada e vamos também falar de função de densidade. Não vamos trazer nenhuma expressão de função de distribuição, nem de função de densidade. Por enquanto, não estamos preocupados, né, com aquelas funções bem estranhas e bem difíceis de decorar ou de carregar, e quero dizer para você logo que você não precisa decorar qualquer função matemática dentro de probabilidade, dentro de estatística, tá? Se você entender bem os fundamentos, você verá que elas surgirão naturalmente. Então, vamos passar aqui a nossa aula para começar a desenvolver essa base sólida dentro de probabilidade. Bom, então eu venho falando do espaço de probabilidade, aquele conceito, né? Essa vai ser mais uma vez que eu vou repetir isso. Realiza-se um experimento, observa-se o espaço amostral, cria-se uma coleção de eventos ou uma classe de eventos e quero atribuir probabilidades a esses eventos. A partir de então, nós definimos variável aleatória como uma função que leva, né, todos os resultados do espaço amostral para os números reais. Então, eu peguei intervalos da reta real, deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu peguei, não se preocupa com essa notação, tá? O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a partir do momento que levo o espaço amostral para a reta real, nós temos números. E a partir dos números nós vamos trabalhar com intervalos. E isso é muito importante. Cada intervalo dos números reais fica então associado a um evento nessa classe de eventos aqui que chamamos de sigma álgebra. Vamos aqui para o nosso caderninho para tentar esclarecer mais esse conceito. Bom, então veja só, conforme a gente vem dizendo para você. Suponha que você tem aqui, deixa eu pegar aqui a canetinha. Suponha que você tem aqui o espaço amostral. A realização do experimento me gerou o espaço amostral. Agora eu quero levar, deixa eu pegar uma cor mais clarinha. Quero levar então cada um desses resultados no espaço amostral para a reta dos números reais. É o que a gente tem aqui nessa ilustração, ok? Então chegamos na reta dos números reais. Agora veja que todos os resultados, né, ficam associados a números na reta real por meio dessa função chamada variável aleatória, ok? Então a variável aleatória transforma os resultados do experimento em um número real. Por exemplo, você
faz um teste para detecção de uma doença. Esse teste dá falso ou esse teste dá positivo. A esse resultado falso, eu posso levar para a reta real como 0. Ao resultado positivo, eu posso levar para a reta real como 1. Então, veja só, os dois resultados possíveis nesse experimento me geram dois números na reta real. Bom, chegado então na reta real, veja que eu destaquei anteriormente que o nosso interesse agora serão intervalos da reta real. Então nós teremos aqui, vem cá, nós teremos aqui, ó, por exemplo, né, posso pegar aqui o intervalo de menos 5 até 5. Isso aqui é um intervalo da reta real. Posso pegar aqui do 10 até o infinito, né? Um número maior que 10. Bom, então a esses intervalos da reta real, qualquer intervalo dos números reais, tá? Então, coloque em mente que estamos pegando qualquer intervalo dos números reais. Diria, para todo intervalo dos números reais, teremos que ter um evento associado na nossa sigma álgebra. Então, com isso, nós vamos definir a variável aleatória contínua. Nós falei aqui genericamente de variável aleatória, né? Vimos que os resultados vão na reta real e agora vamos definir o que é variável aleatória contínua. Olha só, a variável aleatória contínua também é uma função, né, que pega esses resultados do espaço amostral e leva no número real. De que maneira? Olha só, beleza, realizei um experimento, tenho esse resultado, vou levar o meu resultado para a reta real. Então, define-se variável aleatória contínua como aquela variável em que o que está escrito aqui é o que eu vou falar aqui, tá? Não precisa se assustar. A variável aleatória contínua é aquela variável em que a probabilidade dessa variável assumir um número na reta real é igual a 0. Então, mais uma vez, o que eu estou dizendo, vou ilustrar aqui no nosso caderninho. Então, temos aqui o nosso experimento e a associação desses números à reta real por meio da variável aleatória. Então, veja só, se eu estou falando de uma variável aleatória contínua aqui, x, tá? Temos aqui o nosso espaço amostral e estou dizendo que a variável aleatória contínua assume valores na reta real. Então, de que forma? Se eu pegar, por exemplo, aqui o número 10, o que acontece com a minha variável aleatória contínua? A probabilidade de x igual a 10, isso é igual a 0. Ok? Então, temos aí uma parte da definição de variável aleatória contínua. Teremos mais duas partes que veremos mais adiante. Então, olha só, qualquer variável aleatória, suponha que eu quero saber qual a probabilidade de x igual a raiz de 2. Raiz de 2 é um número real. Isso aqui é 0. Então, a probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor na reta real, né, é igual a 0. Isso é parte da definição de variável aleatória. Bom, então o que acontece? A minha variável aleatória é isso aqui que eu estou dizendo, tá? A probabilidade da variável aleatória assumir um valor x qualquer, isso é igual a 0. Bem, então, como disse, temos mais duas condições. Veja só,
Ainda falando da variável aleatória contínua, nós teremos então o quê? Que toda variável aleatória contínua será tal que a probabilidade, melhor dizendo, né? Se eu tomar um intervalo da reta real, nós teremos então associado um evento na nossa sigma álgebra. Então, o que acontece? A minha probabilidade na variável aleatória contínua, ela será calculada sobre intervalos da reta real. Então, nós dizemos que... vamos voltar aqui na figurinha. Então, nós dizemos o seguinte, olha, se eu tomar aqui essa variável aleatória, considere que eu estou aqui no intervalo de menos 5 até 5. Ou então, para simplificar, estou aqui no número 5. Sabemos já o quê? Probabilidade de x igual a 5 é igual a 0. Agora, pode ser que probabilidade de x menor ou igual a 5 seja um número diferente de 0. Então, por isso eu quero que você guarde esse aspecto e leve isso consigo, porque nós estamos trabalhando aqui com intervalos da nossa reta real. Então, associaremos probabilidades, no caso das variáveis aleatórias contínuas, aos intervalos da reta real. E a reta real é uma reta infinita, né? Nós podemos subdividi-la dessa maneira. Vamos escrever aqui. Ó, temos então um intervalo de menos infinito até zero e unindo o intervalo de zero a mais infinito. Então, basicamente, temos muitos subintervalos ou subconjuntos para trabalhar nessa reta real. Bem, com isso fica natural eu definir o que se chama de função de distribuição, associada a uma variável aleatória x. Então, essa probabilidade de x ser menor ou igual a x, isto é, né? A probabilidade, vamos descer um pouco aqui, não, deixa eu apagar aqui um pouco. A probabilidade de x, não precisava nem apagar, né? Menor que 5, veja que eu estou subdividindo a reta real, né? Em um semi-eixo aqui, em direção ao menos infinito. Dividi a reta real em dois intervalos, de 5 a menos infinito e de 5 a mais infinito. Quero atribuir probabilidade ou calcular probabilidade para esse intervalo. Então, só para ficar um pouquinho mais claro, a essa probabilidade aqui, nós chamamos ela de função de distribuição. Então, chamamos isso de f, essa aqui é de 5, por exemplo, né? E isso é igual à probabilidade de x menor ou igual a 5, nesse caso. Genericamente, f de x, costumamos usar um x minúsculo aqui nesse caso, é igual à probabilidade de x menor ou igual a x. Então, que esse conceito aí tem que ficar muito bem fixado na sua mente. Então, temos aqui isso, ó, a função de distribuição de uma variável aleatória x. Bom, então, vamos ver aqui as propriedades da função de distribuição. Veja que não vimos ainda nenhuma expressão matemática, né? Olha só, a função de distribuição é algo entre 0 e 1. Por quê? Porque a função de distribuição é uma probabilidade. Probabilidade de x menor ou igual a 5. Isso é um número entre 0 e 1. Bom, a função de distribuição é uma função não decrescente. Então, talvez, para ilustrar isso aqui, seja melhor o caderninho, né? Então, veja só. Vamos descer aqui.
temos aqui um gráfico ilustrativo de uma função de distribuição. Essa linha aqui representa, então, a minha função de distribuição. O que eu estou dizendo ali? Esqueça, por enquanto, o que está aí no gráfico. Eu estou dizendo o seguinte, olha, se eu pego um x1 aqui na reta real, né, e outro x2 aqui, o que eu tenho? F de x1 é menor ou igual a f de x2. Isso será igual exatamente quando x1 igual a x2, ok? Veja só, se eu pego aqui x1, ele está me levando em um número aqui entre 0 e 1. Então, olha só, x1 aqui me leva em um número aqui que é um número entre 0 e 1. x2 aqui me leva em um número aqui que é um número entre 0 e 1. Esse número aqui é menor ou igual a esse número aqui. É basicamente isso que queremos dizer quando afirmamos que fzão, né, é uma função não decrescente. Vamos voltar aqui. Bom, além disso, o limite da função, quando nós vamos em direção ao eixo negativo do x, ele é zero. Vamos ilustrar isso aqui. Antes disso, deixa eu mostrar aqui, quando vamos no sentido positivo dos números reais, esse limite é igual a 1. Vamos ver então aqui no gráfico novamente. O que eu estou dizendo? Olha, se eu caminhar em direção ao menos infinito, ou seja, na direção dos números negativos aqui, ó, vai ter uma hora que essa cauda da função de distribuição, ela tá, veja só, à medida que a gente desce aqui, estamos descendo aqui para perto de zero. Só que essa cauda nunca vai tocar o eixo do x. Portanto, ela vai chegar tão perto do eixo do x que aqui ele vai chegar perto do zero. E isso é o conceito de limite. O limite dessa função é o valor zero quando nós vamos aqui no sentido do eixo negativo dos x. Agora, em sentido contrário, né? Veja só, quando nós vamos no sentido positivo do eixo do x, o que está acontecendo? Olha, se eu estou aqui, a função me dá um número aqui, entre 0 e 1. Se eu estou aqui, ela vai me dar um número aqui maior, e à medida que eu vou me aproximando do infinito, ó, esse limite aqui, ela vai chegando ao limite de 1. Então, veja só, a função de distribuição está sempre entre 0 e 1. Mesmo por mais que eu ande aqui para o infinito, em direção ao infinito, eu nunca vou ultrapassar essa barreira do 1. Então, isso é o limite. É o limite da função de distribuição quando x tende para o infinito. Bom, então, antes disso, lembra que falamos lá no estudo dos eventos, o quê? Que à medida que nós vamos em direção ao sentido negativo do eixo dos x, mais eu estou me aproximando do evento impossível de ocorrer. Quem é o evento impossível de ocorrer? É o vazio. Quanto mais eu me aproximo do infinito, sentido positivo aqui do eixo do x, mais eu chego perto de quem? Do evento certo. Portanto, olha só, no limite, a probabilidade que f de x assume é zero, que é a probabilidade do evento impossível, e no outro sentido, o limite é o espaço amostral, que é a probabilidade do evento certo, que é igual a 1. Bom, além disso, temos que f é contínua à direita, isto é, f de a mais, vamos mostrar aqui o que é isso. Veja só,
Suponha que nós temos, então, um número que eu vou chamar aqui de A, por enquanto. Suponha que temos aqui um número A, né? Só para ilustrar, número A é ótimo. Então, o que estou dizendo? Se eu me aproximar de A por valores superiores a A, o que isso aqui está dizendo é o seguinte, ó, o limite de f de x é f de A, ou seja, se eu me aproximo por valores maiores do que A, o limite é o f de A. O valor que aparecer aqui é o fzão de A, ou seja, é uma probabilidade. Então, veja só, à medida que eu vou me aproximando por valores superiores a A, eu me aproximo a f de A. E posso fazer o contrário também, ó. Se eu me aproximar por valores menores que A, o que acontece? Se eu estou aqui, por exemplo, nesse Q de P aqui, ó, eu tenho um F de P aqui. Agora, se eu chego mais perto de A, cada vez eu estou chegando mais perto de quem? De F de A. Portanto, o que acontece? À medida que me aproximo por valores superiores a A e à medida que me aproximo por valores inferiores a A, o meu limite é o próprio F de A. Isso é o que se chama em matemática de continuidade. Então, por isso se diz que a função de distribuição ela é uma função contínua. É o que vai aparecer aqui para a gente. F é contínua à direita. E além disso, mostrei aqui que ela também vai ser contínua à esquerda, ou seja, por valores menores do que um determinado A. Vamos ver se ele diz isso aqui. Ó. Bom, não está aqui, mas já fica adiantado. Aí o que estão dizendo aqui? Ó? A probabilidade de x igual a A é f de A menos a probabilidade de x se aproximar de A por valores menores do que A. Então, o que nós temos? Voltando novamente a um A. Vem cá. Voltando novamente a um A aqui, ó, eu estou dizendo o seguinte, a probabilidade de x igual a A é igual f de A menos f de A menos. Ou seja, essa notação aqui, ó, quer dizer o seguinte, é probabilidade de x menor ou igual a A menos probabilidade de x menor que A. Então, essa é isso que está querendo dizer aqui nesse caso, tá? Bom, consequência disso, já posso escrever aqui uma consequência disso. Bom, probabilidade de x igual a A gente sabe que é zero, porque, por definição, a variável aleatória contínua é aquela cuja probabilidade de x igual a um x qualquer é nula. Portanto, olha, eu posso escrever aqui o seguinte. Agora nós temos ali uma igualdade numérica, posso passar esse probabilidade de x menor que A para esse lado. Isso aqui vai ser igual probabilidade de x menor ou igual a 1A. Então, toda vez que a gente tiver um intervalo, né, uma probabilidade x menor ou igual a x, deixa eu escrever de outra cor. Toda vez que a gente tiver alguma coisa aqui desse tipo, probabilidade de x menor ou igual a x, isso é a mesma coisa que probabilidade de x menor do que x, indistintamente, tá? Então, era isso que eu queria dizer aqui. Foi esse conceito aqui. Bom, com isso, você vai deduzir pelo mesmo raciocínio que probabilidade de x estar entre A e B vai ser f de B menos o f de A. Vale a pena ilustrar isso aqui. Então, supondo agora que temos dois pontos na reta real, vou tomar aqui
um ponto A, temos aqui um ponto A e um ponto B aqui. Lembra que eu falei que a gente trabalha o quê? Com intervalos, né? O meu interesse é a probabilidade de x estar entre A e B. Ora, fica natural, da maneira que estamos olhando aqui os eventos, entender o quê? Que a probabilidade desse intervalo aí acontecer, ou seja, a probabilidade de x estar entre A e B, é a probabilidade de x menor ou igual a B, menos a probabilidade de x menor que A. Por quê? Exatamente porque é aquilo, definimos as probabilidades sobre os intervalos. A probabilidade de x menor que B é esse aqui azul. A probabilidade de x menor que A, vou botar aqui de amarelo. Então, eu vou tirar essa probabilidade, vou ficar apenas com o que está aqui nesse intervalo requerido. Então, basicamente, era isso que isso ali está querendo dizer. Bom, então, tá aí, vimos algumas propriedades aí da função de distribuição, e isso é muito importante da gente levar. Veja só, você já vai aprender aqui probabilidades da distribuição normal. Probabilidade da distribuição normal nunca se calcula. Por quê? Porque ela já está calculada, ela já está tabelada. É isso que nós vamos ver aqui. Bom, então olha só, olhando aqui para esse gráfico aqui, nós temos várias funções de distribuição da variável aleatória conhecida como normal. Então, o que esse gráfico está nos dizendo aqui? Está nos mostrando aquelas propriedades. Probabilidade é um número entre 0 e 1. Veja que isso aqui está entre 0 e 1. Se eu vou para o infinito, isso aqui fica perto de 1. Se eu vou para o menos infinito, isso aqui fica perto de 0. Esse gráfico vai ficar muito bagunçado, né? Bom, deixa eu descer aqui. Então, vou tomar aqui esse gráfico novamente para falar dessas características. Então, veja só, temos aí a função de distribuição da variável aleatória que segue uma distribuição normal. Vamos dizer aqui, vamos falar aqui para você. Inicialmente, não precisa se preocupar, mas temos aqui, média 0, é o μ, parâmetro μ na distribuição normal é 0. Temos aqui uma média 2, de acordo com essas cores aqui, e temos vários valores para a variância. 4 valores aqui para a variância. Então veja que, de acordo com os parâmetros μ e σ2, não se preocupe ainda com o que seja parâmetro, tá? Eu tenho formas diferentes para a função de distribuição da distribuição normal. Por isso que dissemos aqui, a função de distribuição é a identidade, é a característica, é o documento da variável aleatória que estivermos trabalhando. Nesse caso, uma função de variável aleatória normal, né? Então, olha só, o que a gente vê de interessante nesse gráfico? Veja que, se eu tomo aqui um x igual a 0, e corro aqui até encontrar o gráfico e rebato isso aqui para o eixo dos y, veja que eu tenho aqui o valor que é 0,5. Então fica muito natural eu dizer que a probabilidade de x menor ou igual a 0 é igual a 0,5. Veja que a probabilidade, mesmo sem conhecer a expressão da função de distribuição ou da função de densidade da distribuição normal, você já é capaz de calcular probabilidades da função da distribuição normal. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, veja só, eu vou considerar aqui a distribuição com média 0 e a variância igual a 1. Então, vamos trabalhar aqui com esse gráfico que está em vermelhinho aqui, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, se você
você pega aqui, temos aqui o 0,8, né? O 80%. Temos aqui o 0,9. Esse último tracinho aqui é o 0,95. Vamos rebater isso para o eixo X e tentar ver qual é o valor do X. Então, olha só, se a gente corre aqui até o gráfico vermelhinho e desce aqui, não dá para eu fazer uma reta, né? Mas o que a gente vê? Esse valor é um pouquinho mais para cá, tá? O que a gente vê? Aqui eu tenho um valor, o quê? Cuja probabilidade, vou chamar esse valor aqui de x, tá? Tem um valor cuja probabilidade de x menor ou igual a x é igual a 0, eu não sei o que eu falei aqui, né? Mas falei 95, né? 0,95. Então, esse valorzinho aqui, ó, ele é conhecido, ele está bem pertinho aqui do 2. Então, a tabela de distribuição normal já vai me dizer quem é esse valor. Então, não preciso me preocupar com a função de densidade, com a função de distribuição. Eu já consigo, olhando uma tabela, descobrir qual é esse x aqui que me dá essa probabilidade, 0,95. Bom, então foi isso que vimos ali. Já alguns aspectos você já sabe, já aprendeu como calcular probabilidade de uma distribuição normal, por exemplo. Vamos falar agora da função de densidade. Bom, então vista a função de distribuição, vamos ver agora a função de densidade. Por quê? Porque na prática, geralmente, né, define-se as funções de distribuições em termos das funções de densidade. Então, normalmente você olha para a função de densidade e busca identificá-la, e busca, né, ver qual é a identidade dela, ou seja, qual é a função de distribuição daquela variável aleatória, e aí eu vou dizer se é uma função, se é uma variável aleatória normal, se é uma variável aleatória aqui quadrado, etc. Bom, então, uma função de densidade, quando a gente fala densidade, é em relação à integração, mas não precisa se preocupar com isso, é uma função não negativa, tal que essa função, ela deve acontecer com ela que a integral dessa função em toda a reta real, ela deve ser igual a 1. Ou seja, naquela ideia de varrer toda a reta real, conforme nós vimos anteriormente, se eu vou em direção ao eixo negativo do x, eu estou indo em direção ao evento impossível, e se eu vou em direção ao eixo positivo da reta real, eu estou indo em direção ao evento certo, né? Temos o quê? Então, se eu integrar toda essa função na reta real, isso deve ser igual a 1. Aquela ideia de que a probabilidade é um número entre 0 e 1. Então, sendo f uma função de densidade, ela também deve atender o seguinte, olha só. A função de distribuição, ou seja, a probabilidade de x menor ou igual a x, isso é igual a f de x, né? Que é igual a essa integral aqui. Não se preocupe com essa notação, dependendo do seu concurso, você nem vai usar isso aqui. Se você vai fazer um concurso de estatística, para estatístico, né, é claro que os estatísticos que estão aqui no nosso curso vão estudar isso mais a fundo, e nós vamos ter aulas aqui também específicas para estatísticos. Bom, então vamos voltar aqui. Eu quero mostrar para vocês a função de distribuição. Ela fica, então, intrinsecamente relacionada, né? Temos aqui a função de distribuição, ela fica intrinsecamente relacionada com a função densidade, de probabilidade. Então, coisas importantes. Uma variável aleatória tem associada à sua função de distribuição uma função densidade de probabilidade, que normalmente vai ter uma cara também, vai ser uma segunda identidade da variável aleatória em questão.
Bem, vamos destacar aqui alguns aspectos nesses gráficos aqui também, olha só. O que escrevemos ali? O que vai acontecer com a função densidade de probabilidade? Qualquer valor de x que eu tomar aqui na reta real, isso vai me levar a um valor que é positivo, um valor maior que zero. Qualquer ponto que eu tomar, veja só, ele me leva sempre no eixo positivo aqui do y. Além disso, a função densidade de probabilidade, ela é tal que, se você calcular toda a área sob a curva que ela forma aqui no eixo, no diagrama, no plano, né? Essa área deve ser igual a 1, que é exatamente uma probabilidade, a probabilidade do evento certo. Então, nós dizemos isso, ó, dessa forma. A integral de, que é mais, f de x dx, isso deve ser igual a unidade. Isso quer dizer o que exatamente? Que a área sob essa curva é igual a 1. Além disso, o que acontece? Deixa eu tentar apagar aqui. Além disso, o que acontece? A probabilidade de x menor ou igual a x, isso também é representado dessa forma. Ó. É a integral de x. Vou escrever aqui uma função f de t dt, só para ilustrar o quê? Que, na verdade, o que eu quero é trabalhar com a primitiva dessa função aqui, tá? Então, o que acontece? Essa função aqui, se eu tomar um x aqui, olha só, probabilidade de x menor ou igual a x é toda essa área de menos infinito até esse x. Isso é exatamente a probabilidade de x menor ou igual a x numa função de densidade de probabilidade, tá? Então, é isso que a função de densidade vai nos informar e vai nos ser útil para isso. Bom, outro aspecto relevante. Veja só. Temos aqui uma variável aleatória x. Aqui nós temos um número no eixo do x. Digamos que é um número x, tá? O que essa notação aqui está querendo dizer é que x é o quantio de ordem p. Ou seja, lembra que na distribuição normal, a probabilidade de x menor ou igual a zero, isso é igual a 0,50? Ou seja, x é igual ao quantio de ordem 0,50 na distribuição normal padrão. Quem que é esse x? Esse x aqui é o zero. Ou seja, quem é o quantio de ordem 0,50 na distribuição normal? É o zero. Então, esse número aqui no eixo do x, ele é genericamente chamado de quantio. É aquele número que tem associado a si uma probabilidade de x ser menor ou igual a ele. Se eu tenho um k aqui, a probabilidade de x menor ou igual a k, vamos supor que isso aqui é uma probabilidade p qualquer, um número entre 0 e 1. Então, eu sei que o quantio de ordem p é igual a k. Então, é essa a informação. Bom, então vimos aí vários aspectos relevantes em relação à função de distribuição e à função de densidade. Então, o que acontece? A função, vimos que a função f é contínua em todos os pontos, vimos que a probabilidade de x igual a num determinado ponto para uma variável contínua é zero, né? Isso é igual a uma integral de a até a,
matematicamente isso é zero. E a probabilidade de x estar entre A e B, posso escrever indistintamente que é a probabilidade de x ser maior ou igual a A menor que B, já que a probabilidade de x igual a B é zero. Ou a probabilidade de x maior que A e menor ou igual a B, posso escrever tudo isso indistintamente. Eu posso dizer ainda que isso é a probabilidade de x ser maior que A e menor que B. Não importa, tá? Isso sempre vai ser o quê? Uma integral sobre a função de densidade, né, aplicada no intervalo de A até B. Por isso, definimos variável aleatória e variável aleatória contínua falando de intervalo na reta real. Fica mais natural entender esses conceitos ligados à função de distribuição e também à função de densidade. Bom, então nesse caso aqui, ó, temos ainda que isso é f de A, ou seja, a função de distribuição aplicada no ponto A, e menos o f de B, né, melhor dizendo, é o f de B menos o f de A. Então temos aí vários aspectos relevantes em relação à função de distribuição e à função de densidade. Na próxima aula já vamos ilustrar com exercícios para você.